Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um empreendimento orgânico que sobre estudo, sobre um olhar estudioso e até então sendo estudado, estamos fragando, ou seja, fragmentando dados a esse respeito, porque o volume de dados é enorme e, ao mesmo tempo, é um número bem simples, né? Assim dizer, dentro de um padrão de vista, a gente está falando de 3 ondas, de 3 sons. Continuando ainda no arco fonético dos estudos dos fonemas, hoje a gente vai falar das vogais, principalmente de 3 vogais que sucintamente criam uma variação de expoentização infinita no sentido astronômico, mas não da astronomia em si, mas da astrosensação, da astrosentimentalogias que esses 3 discursores conseguem fazer a partir de variações, né? Então, o que hoje a gente vai falar? A gente vai se intrometer na decodificação dessas fragrâncias, dessas categorias de funcionar o nosso interior. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso interior o tempo todo está se movimentando, e não só se movimentando, mas se informando a partir de sons, né? Existem uma variedade enorme de ondas dentro do nosso interior que se comunicam. Essas ondas, elas são o emprego das células sendo desempregado a partir de ações motoras. E essas ações motoras, elas não são causadas apenas pela motivação exterior, mas existe a motivação interior, que é a intimidade. Quando a gente consegue escutar essa intimidade, meu Deus do céu, é uma das coisas mais gostosas que a gente tem, e a gente até hoje não consegue explicar essa sensação que motiva tanto a gente a frequentar a vida, que deixa a gente tão ligado a esse sentido, a essa esperança, a essa escuta, né? E desimportar com isso vem sido há muitos anos obra de honra de famílias, de cientistas, né, acadêmicos, letristas, e eles correspondem a isso, frequentando isso, sendo fregueses disso. Só que aonde que eles compram isso? Eles compram isso em nós, né? Em nós. O estudo deles mesmos, de nós, de grupos, de seleções, e aí essas tomadas de ações nos causam reações, e aí a gente pega do imprevisto e traz para o previsto, para a mira de faz de contra-razão. E essa mira, ela está disposta na simbologia da arquitetura de placa alfabética, onde a gente dividiu elementos que decodificam a nossa imagem e semelhança para um agrupamento de peças que se desmontam para remontar paisagens
que cooperam para a nossa sintonia. Não é bonito isso? Não parece um poema? Mas é muito mais que isso. É a capacitância do homem de se elevar à sociabilidade, de corresponder a partir da comunicação cada vez mais justa, cada vez mais assertiva. E como que ele fez isso, né? Já que ele precisa de administrar oralidade para essas três notas vocálicas, as vogais, porque entre essas três a gente nasce infinitas a partir de variações de características. A gente tem características de velocidade, de altura, de transporte, de parâmetros, de forma. Então a gente tem vários tipos de caráter que descaracterizam essas vocálicas. E essas vocálicas estão nesse arco aqui, ó. Tá vendo o arco? E desse arco surge esse desempreendimento. Só que esse arco aqui, ó, quando vocaliza, ele tenta ser unidirecional. Então toda a rima, ela busca unidirecionar, ela busca canalizar, ela busca apertar, para poder fazer de conta que se expressa. E aí, o que acontece? Essa formularidade trouxe o empreendimento da absorção associativa e fez com que o homem, através de cordas e elementos que sinceramente familiarizavam-se a partir da forma e da cavidade ressonante, uma condutibilidade de parte e som, não? E aí o que a gente tem? Nós temos nós temos as escalas harmônicas, os instrumentos sonoros, né? E aí ele começa a observar e compreender essas assinaturas de sonoridade a partir da pressão, né? Você tem a pressão e a dispressão. E por que existe esse aumento de sensação? Por conta do esmagamento de partículas, de velocidade, da variação, ó. Então veja só como é incrível e rico a variação de características, né? E não seria isso tudo, né? Variações de características, né? Nós não somos a expressão dessa variação, tentando sustentabilizar a continuidade dessa variação. Então isso é muito belo. E o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a organização da dimensão desse belo que já corre em correnteza há anos em nós, né? Nós temos a admiração e compartilhamos a montagem coletiva dessa admiração, principalmente no despartilhamento da cultura, na progressividade dos arranjos de investigação desse plano cultural, né? Então vejam só, nós caminhamos por esse sentido. Então veja só, isso aqui, ó, essa imagem representando o nascimento descaracteriza para nós, né, o produto dessa variação de características entre dois elos condutivos. Incrível, não? Né? Uma orquestra, para mim isso aqui é uma orquestra
sinfônica, isso é muito belo, né? Isso é muito excitante. Desculpa a variação de contornos para poder fazer experimento de entendimento nas paisagens, mas isso aqui para mim é uma sinfonia, né? É claro que é uma, aqui a gente está vendo, é uma atriz, né, em seu papel, mas mesmo assim continua sendo lindo. E olha o que a gente vai fazer hoje, né? Eu peguei essa imagem, olha, a gente vai nos transportar para esse lado do homem de construir, né, essa formalidade com a sonoridade, porque é muito prazeroso quando a gente consegue destemer o som que a gente teme. É como se Deus falasse com a gente a partir dos nossos irmãos, e principalmente quando a gente assente a afinação. E olha só, o infinito começa a fazer parte da nossa vida. Vejam só as placas de som. De 3, a gente tem a expansão de arranjos orgânicos. Então olha o que eu arrumei pra gente hoje. Eu arrumei esse subtítulo. A importância está no armário sonoro. Olha só, armar rima no organismo. Armar rima no organismo de quê? De contração. Olha o que a contração faz. Ela não mexe com o eixo. Então isso para nós é o armário que coloca uma sonoridade para esse intervalo de onda desvetorizada por uma superfície de, né, contenção, uma caixa de registro. E aí olha só, a importância está no armário que desabala um som, abala um sonoro, armário sonoro que desescala rima de contração no organismo. Então essa desarmação do organismo em função dessa bala, desse som, dessa molécula, dessa particularidade que nos desafina, nos desateme, né, destremer, né, temer. Olha só, não é bom quando a gente destreme aquilo que nos treme. Então, ó, desescala o organismo, o órgão que se agarra, e essa parte fina, ó, o órgão que se agarra, né? Então não tem aquela coisa de a gente fumar e o nosso pulmão ficar debilitado, por causa que esse é o órgão X que desagrava a atividade da oração cigarrística, né? Da oração do fumante. Então existem vários órgãos que se desatendem orações, né? A gente tem órgãos e a finalidade desses órgãos é ganhar superioridade, né? Fazer o superior. E o superior é fazer o organismo atender melhor esses tipos de bala. Então, olha só, o órgão que se agarra no conjunto que diz associativar. Então, aqui, ó, existe um conjunto que diz se associativar, um órgão. Então, o que acontece? A gente tem esse arco sonoro que a gente falou, né? Desvestido pela boca, ó.
Tá vendo o arco e flecha? Né? E aí nesse arco aqui, ó, a gente tem vários V's, né? Só que esses V's, eles, olha só como é que eles fazem. Existe um negócio aqui, ó, um vetor. E aí esse vetor, ele vai variar aqui, ó, com a onda que você conseguir morder, de soar um tubo de acordo, né? Então, como se fosse uma flecha, esse vetor aqui, ó. Então a soma desse vetor vai desoralizar aquilo que te está te doendo, ou a informação que você quer passar, o desinforme em você. E esse desinforme em você é o produto que faz você destremer, ou seja, desvestir aquilo que veste você em tremer, aquilo que associa você em tremer. Só que quando você vai crescendo, o que acontece? A sua superfície de tremer vai ficando forte, você vai ganhando camada de destremer. E aí essas camadas vão formando superioridade em você, ou seja, vão formando conjunto de associações de camadas registradoras. E aí essas camadas, elas são desculpidas a partir das informações que você delega ao órgão que desvetoriza tremer sobre a fala. Então você, por teor de sentir dor, né? Vamos ler tudo junto, ó. A importância está no armário sonoro que desescala o organismo ao órgão que se agarra no conjunto que diz associativar você por teor de sentir dor. Então, quando você treme, você sente dor. A dor é um desequilíbrio, é uma bomba de desequilíbrio. E esse desequilíbrio é elevado à aferência para a sua... aqui já não vem, né? É elevado à aferência para o seu organismo. Chove no seu organismo. E aí descontamina você da sensação de equilíbrio. Porque fica dizendo você fica cheio, aéreo, né? Sabe um pneu quando está mais cheio do que devia? Sabe alguém quando come mais do que deve? Não fica gordo? Então, fica desequilibrada. Então, isso é complicado, né? Então, olha o que a gente faz. A gente solta essa complicação. Tá vendo essa complicação? A gente desbomba ela. E como que a gente desbomba ela? A gente fala. É simples assim. A gente assassina a dor. Ou seja, a gente assimila a dor para superar a dor. E a gente só assimila quando a gente fala, porque quando a gente fala, a gente tempera ou destempera o organismo. A gente regula o organismo. Então a fala tem poder harmônico, hormônico. Perfeito? Agora vocês entendem a importância da vogal? Por quê? Olha só. Nós vamos ver agora. Quais são as vogais? Classificação e exemplos. Quais são as vogais? Tá, a gente conhece as vogais dentro do alfabeto, que elas são A, E, I, O,
né? Essas são as vogais. Só que olha o que acontece. Se a gente soar foneticamente, né? Ou seja, foneticamente, quando a gente pega a nossa ordenação aferente lá na mente e tenta fonar essas vogais, o que a gente tem? A gente tem o A fazendo assim, ó. A, né? Então ela faz meio que um Lá. A, e aí a mesma coisa vai acontecer pro E. O E ele vai formar para nós um Ré, vai formar um Ré. E aí subsequentemente a gente vai ter pro I também, ó. O I ele vai formar para nós um Mi. O O vai formar para nós um Dó. Dó vai formar para nós um Dó. E o U vai formar para nós um Si sustenido, ó. Na verdade, quase que um sustenido de Dó. Quase que um Dó sustenido. Né? Então tá vendo como que a fonética ela desforma notas harmônicas? Porque a gente temperou. A gente temperou o símbolo, né? Temperamos o símbolo. E aí o que acontece? Esse símbolo é essa imagem aqui, ó. É o bolo desse arco. É o desembolo desse arco, né? E aí o símbolo para nós, ele desarca esse desembolo. E aí o que acontece? Nesse arco de notas, a gente tem, por exemplo, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Então todos esses são pontos que nos faz ajuste, né? Que nos leva a um ajuste científico de tempero, né? Essas notas aqui foram definidas para ajuste de tempero, porque alquimicamente a gente sente a musculatura nessas regiões, ó. A gente tem o M aqui, ó, o M Dó, um músculo aqui, um músculo aqui. A gente sente, sabe por quê? Por conta da nossa simbologia e do nosso treino alfabético, que consegue desvetorizar essas gavetas aqui, ó, essa reunião de gavetas, para puxar ou despuxar sobre esse músculo aqui, ó, esses rendimentos sonoros. Não é bonito, cara? E aí o que a gente tem? A gente tem uma maior sintonia nas vogais. As vogais, elas são notões. Elas conseguem, elas são pontas, né? São bem apontadas. Elas são bem apontadas pela fisiologia do sentido orgânico. Então, nessa instalação, quando a gente tem as vogais, elas chamam a atenção. Então, é como se elas fossem salinas, né? Então, vogais chamam a atenção. Aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos estudar, então. As vogais
são fonemas, sons da fala, que saem da boca sem obstáculos. Olha só para nós, sem obstáculos, viu? O que eu falei? Elas são desapontadas, né? Elas desapontam, sim, facilmente. Elas são pontas da nossa predisposição oral. Vamos escrever isso aqui. O que isso significa, né? Saem sem obstáculo. Se elas saem sem obstáculos, a gente tem uma sensação mais aderente, mais segura. Se a gente tem isso, né? Isso atrai a gente quando nos sentimos em risco. Por quê? Isso equivale para nós a isso equivale para nós vamos, por exemplo, vamos colocar uma barra de segurança para subir ou descer obstáculos. Por exemplo, escada. Então isso são vogais, né? Começam a sentir o quão a gente tem de matérias que são vogais ou passam a ser vogais no sentido cognitivo do foco programado. Então, olha que maneiro que a gente tem, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma escala de associação. O que acontece? O nosso organismo sente, né? E aí, olha só, nós temos a onda solar, a onda atmosfera e a onda da pressão, né? Por exemplo, vento ou uma batida. E aí todos esses cruzamentos de ondas, eles entram em nós e substancialmente destemperam o nosso estado. Então, fotossineticamente, né? Fotossineticamente ou sentimentalmente, né? Sentimentalmente, nós balançamos na árvore. E o que é a árvore para nós? Balançamos na árvore. Nosso templo, a nossa folha, no nosso galho. O que é o galho? O que é a árvore? É o plano em que a gente se encontra. Tá vendo como a natureza é muito inteligente para nos ensinar? Então, o galho, a árvore, quando a gente balança, a gente fica muito sensível ou sofre sensibilidade dessas pressões. Quer dizer que a gente balança no plano que a gente está, nessa placa de conformação. Por exemplo, se você é velho e não saiu da casa dos pais ainda, existe uma balança aqui que, né, provoca maior sensibilidade no seu perímetro, né, na sua circuitividade. Existem vários pontos de configuração desses lados sensitivos. E aí o que acontece? Quando a gente se sente desequilibrado, a gente procura vogal. É a nossa natureza, porque vogal é o que que a gente consegue desexpressar sem obstáculo. É o mais fácil,
né, oralmente falando. Então isso é muito legal. Ó. Na forma escrita, as vogais são representadas pelas letras A, E, I, O, U. Os outros fonemas são semivogais e consoantes. Mas as vogais são os fonemas mais importantes, porque sem elas não podemos formar sílabas. Não existem sílabas sem vogais. Então, outra regra, ó. Não existe sílaba sem vogal. Então, não existe soma, né? Não há soma. Não há soma. Ou seja, não há adjetivação. Porque assim, a gente tem a matéria e o adjetivar a matéria, que formam um produto. Sem esse adjetivar, a matéria fica sendo prima. Então, a desprimativalização de uma matéria, ou seja, uma etapa de produção, ela só acontece quando existe a entrada de adjetivação. E aí a adjetivação ela precisa da matéria-prima para ser transformada. Então, o que acontece? Você só vai ter uma sílaba, uma matéria, como que a gente chama? Produto, ó, matéria-prima e produto, ó, insumo. Não, cadeia. Vamos ver se a gente acha. Não. Como é que é? Ó, processamento e distribuição. Ó, transformação, distribuição da matéria-prima, produto final. Mas é porque tem de primeira mão, segunda mão, né? Produto final, mais um produto final. É produto secundário. A sílaba, ó. Então, sendo a prima, a sílaba, né? Ela é a matéria secundária. Ou seja, o som secundário. Vamos lá, vamos continuar. Por exemplo, a palavra café tem duas sílabas e ambas têm vogal café. Então aqui a gente tem a vogal A e aqui a gente tem a vogal E. A palavra jogador tem 3 sílabas e cada uma delas há uma vogal. Jogador. A palavra esperança tem 5 sílabas e em cada uma delas há uma vogal. Então aqui, ó, esperança. Então cada uma dessas sílabas, sa, para nós é um arquétipo, né? Então sílaba é um arquétipo de organizar, qual que é o nome mesmo? Estruturação, né? Então por quê? Porque para essas junções aqui, ó, eu poderia mexer com a estrutura, né, com a localização delas, e elas soariam diferentes e dimensionariam uma matéria diferente, né? Esse acordo desacordado por trocas, né?
Então a gente consegue fazer acordos desacordados por trocas, arranjos e combinações expositivas. Incrível, não? Vamos lá, classificação das vogais. As vogais são classificadas de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira por 4 critérios. Vamos lá. Então, critérios de classificação. Critério 1, zona de articulação. Critério 2, intensidade. Terceiro, timbre. E 4, papel das cavidades bucal e nasal. Assim, as vogais podem ser médias, anteriores ou posteriores, conforme o lugar da boca onde o som é produzido. Zona de articulação. Vamos entender isso aqui, ó. Médias, anteriores ou posteriores. Então a gente tem aqui, ó, média, anterior e posterior. Né, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, zona de articulação. Conforme o lugar da boca onde o som é produzido, né, conforme o local da boca. Então vamos lá, de novo. O som, ele sempre vai vir dessa caixinha aqui, ó. Só que essa caixinha, quando ela sai um som aqui, ó, uma vibração, esse som ele é adjetivado. Esse aqui é o som, esse aqui é o ar. Então a gente tem o ar saindo de lá de trás, o tubo de ar, que é esse aqui, ó. E aí nesse tubo de ar, a adjetivação dele vai ser a partir dessa zona de articulação. E aí nessa zona de articulação, o que que a gente tem? A gente tem esse médio, né? Essa coisa média, esse lado anterior e esse lado posterior, dependendo da dinâmica aqui, ó, da boca, do movimento dessa zona de articulação. Só que a articulação a gente tem elas aqui, ó, né? Aqui, aqui, aqui. É a articulação aqui do temporomandibular. Deixa eu mostrar para vocês. Articulação temporomandibular. Temporomandibular. É responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca e é o encaixe da mandíbula com o resto dos ossos. Então essa articulação, ela tem algumas características nelas. Por exemplo, ela é uma articulação... Aí não quis abrir, não? Vamos abrir essa. Não sei se é sinartrosa que fala. Sincondrosa, sinartrosa. Desconexão com erro ao estabelecer uma conexão com o banco de dados. Temporomandibular. Aqui, ó.
essa articulação aqui. Então ela anda um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado. Só que os movimentos dela são bastante limitados. Vou pôr aqui a anatomia. Ó, articulação principal do crânio, alturas. Aqui, ó, não é esse artigo. Movimentos de translação e da articulação inferior, movimentos rotacionais da articulação, ligamentos colaterais. Cabeça, essa articulação aqui. Cápsula fibrosa, temporomandibular. Vascularização, inervação. Tá bom. Deixa aqui. Então é mais ou menos isso, a zona de articulação. Agora a intensidade, aqui já vai outra coisa, né? Tônicas ou atonas, né? Então intensidade, nós temos as tônicas ou as atônicas. Conforme a intensidade que o som é emitido, intensidade. Então, tá vendo da onde que vem o emitido, né? Vem da força da emissão que desimpulsa a traqueia, né? Aqui, ó. O som, ele vem, é um trabalho de músculo, né? E aí você tem o diafragma, e o diafragma ele faz assim, ó. E aí depois que ele faz assim, ó, ele bate aqui, ó. E essa ponta de diafragma é o que caracteriza o metido, né? Ou a omissão de força. Então você vai ter força tônica e atônica. Tem vários tipos de revelação, de investigação dessas intensidades a partir da orquestração de ligar palavras a vetores de pontos de artificialização, né? Pontos comerciais, lojas. Então, antes disso aqui, antes de sair aqui, ó, com a adjetivação da zona articular, o som ele passa aqui, ó, nessa coisa aqui, ó. Então, vamos lá. Antes de passar aqui e sofrer essa adjetivação, que pode ser anterior, médio ou posterior, a partir da zona de articulação, ela tem esse trabalho aqui, ó. Diafragma. Então você tem esse diafragma aqui cooperando com a ejeção aqui, ó. Diafragma, músculo separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e exerce papel fundamental na respiração. Então, quanto mais o diafragma tem de coisa, de maleabilidade, você tem um pulmão, aqui, ó, um pulmão que pode crescer mais no espaço aéreo e elevar maior ar pela traqueia. A gente poderia ter resumido a traqueia aqui, ó. Então a gente poderia ter resumido isso pelo sistema respiratório, junto com... Não, eu também faz parte do sistema respiratório. Então o sistema respiratório ele tende a eliminar o gás carbônico,
E o gás carbônico fala, né? Então o que a gente fala? A gente fala de olho no gás do carbono. Gaston carbônico. Ixi, não tá aparecendo pra vocês, né? Deixa eu fazer uma coisa. Aí, agora sim. Então a gente tem o gasto carbônico que vai, ó. Já viu aqueles joguinho de barrinha de... Quer ver, ó? Street Fight. Então, o Street Fight geralmente gera uma certa... Esses poderes aqui são poderes de fala dos personagens. Ninguém sai batendo em ninguém assim. E aí a gente tem as barras de vetores de fala. Que sobre quando alguém fala alguma coisa assim, as pessoas vão... Aí quer dizer que é o you ou quem, né? O Ryu quer dizer que deu uma solavada no quem. O que é solavada no quem? Quer dizer que ele tirou, né? Ele fez esse processo de intensidade, desintimou a intensidade, a intimidade do quem, né? Aí todo mundo falou Ryu. E aí olha o que aconteceu com quem? Perdeu sangue. Gaston carbônico, pelo Gaston carbônico do Ryu. Legal esse lado de ensino de jogos, né? Aqui ó, Player 1, Player 2. Tem até a evolução desse sistema. Pá. Então, continuando. Agora o timbre, né? Então a intensidade está ligada com isso, do tom e atônico. O que vai expressar isso aqui, ó, conforme a intensidade que o som é emitido. Então a intensidade que o som é emitido depende do nível de gás, né, o nível, né, desse sistema de gás que vai para a traqueia, né, e esse trabalho também do diafragma. Então aí isso a gente vai ter essa velocidade aqui, ó. Esse caso de V, né, de ver essas molas, essa desamolação. Agora o timbre. O timbre vai estar de acordo com abertas ou fechadas. Então a gente tem o timbre aberto e o fechado. Conforme a abertura da boca no momento em que o som é emitido. Então, dependendo da abertura da boca, né, aberto ou fechado, a adjetivação causada pela zona de articulação na matéria, né, que é esse Gaston carbônico, vai depender, o timbre ele vai ser de acordo com a abertura e o fechamento da boca. Então tem como você emitir essa adjetivação com ela mais aberta ou com ela mais fechada. E a gente vai ter essa questão de eles chamam muito isso aqui de calibração. É você elevar todas esse 4 ou esse 7 para uma loja só, ou para um perfil, ou para um agente. E aí tem esse cuidado de reconhecimento a partir do agente, que é assim, ó, ao 4, como é que é? É como você colocasse um quadrado circunférico, né? Circunscrevesse um quadrado. Circunscreve um quadrado.
E aí olha o quadrado aqui, ó. Tinha as faces. As faces não, né? Ou até um cubo, né? Esses são os fósforos. E o 4 é o papel das cavidades bucal e nasal. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a parte orais ou nasais. Conforme o lugar por onde o som é emitido, boca e nariz, papel das cavidades bucal e nasal. O que isso quer dizer? Que nesse Gaston carbônico a gente tem, né, geralmente a gente tem a porcentagem de ar. Então não tem aquela coisa da balança ou do pedal, né? Então aqui, ó o K aqui, esse K aqui agora é o K dessa coisa aqui, ó, da distribuição aérea. Você tem o nariz e o que sai pela boca. E aí, dependendo dessa porcentagem aqui, ó, você vai ter o que ele fala aqui? Ele vai ter um rendimento diferente. Um rendimento, né? O que é esse rendimento? Desacorda. Desacorda acho que é a particularidade. É uma particularidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o estado da partícula. Porque quando tem mais gás ou menos gás e ele está temperado, você tem o estado da partícula de associação com a dispersão, né? Então você tem como emitir partículas assim ou como emitir partículas assim, né? Dependendo do rendimento oral sobre o nasal. Porque aqui está saindo pelo naso e aqui está saindo pela boca, dependendo da porcentagem. Então é mais ou menos isso. Continuando. Estes são fonemas vogais de acordo com a classificação acima. Então, de acordo com esse quadro que a gente estava vendo, na verdade esse quadro, né, a gente tem a característica 1, a 2, a 3 e a 4, ela pode sofrer a exponenciação a partir do utilitário que a gente promove, né, num efeito de química, né? Olha a química que ela faz. Ela faz aqueles anéis benzenos, né? Benzeno adeus, né? Adeus ar, gás carbônico. Beleza? E aí aqui, vamos lá. 1, 2, de acordo com essas características, por exemplo, A1, a gente vai ter essas 3 mudanças, né? A gente tem o A, que a gente fala sem obstáculo, só que olha só, a gente não tem obstáculo nenhum, só que se eu quiser redimensionar esse A, eu posso mexer nessas 4 engrenagens. Eu posso, olha o A, o que eu faço com o A? Eu posso fazer um A, e aí eu mexer
O A ele é da zona média, né? O A da zona média. Realmente, o A é da zona média. O A tá aqui, ó. E se eu quiser aumentar a intensidade do A, eu faço assim, ó. E aí você já vê que existe uma musculatura aqui, ó, sendo puxada. E aí o timbre eu posso abrir ou fechar. E aí aqui o 3 o timbre e o 4 é o papel da cavidade bucal, né? Que é aquela coisa de mais ou menos A, né? Então dá para brincar com isso, né? Aí a média quer dizer que tá lá no meio. Se você pegar e fazer aí, você vai acabar notando, vai acabar notando aí nas suas articulações, no seu empreendimento oral, essa desinformação, né, esse dado informativo. As anteriores, elas, né, quando a gente fala das anteriores, a zona de articulação anterior, ela emprega mais o I. Sabe o que faz muito? Mexe com o palato. O palato é a região em cima aqui, ó, do assoalho oral. É a cavidade assim. Percebe aí pra você ver na sua cavidade, ó, no seu palato. Palato é isso aqui, ó. Palato oral. Então é isso aqui, ó. Tem a cavidade oral, palato é essa parte aqui, ó. Então esse vai mexer aqui, ó, com o palato anterior. O posterior vai ser o tudo isso é musculatura, né? É desenvolvimento de musculatura. O cara que pratica ópera, ele consegue fazer assim, ó, na musculatura dele. Ele consegue coordenar muito mais vibrações do que nós. Então isso aqui é um operador. Agora olha só a pessoa comum como é que é. Né? E aí o operador ele consegue, né, ter mais eficiência de ordenação sonora fonética. Agora vejam só as vogais tônicas e átonas. A, E, I, O, U. E átonas. A, E, I, O, U. Lembrando que a átonas está no sentido da intensidade, né? Tom, átom. Tônicas e átonas. Aqui o que diferencia, né? Tem Então, as átonas são bem semelhantes que as tônicas, porém o que diferencia é o acento agudo. Por aqui, ó. Acentuação aguda. Então faz um agudo aí, ó. Quer ver, ó? O. Perceba que dá uma diferença aqui, ó, nesse arquétipo aqui, ó, nesse dado aqui, ó, nesse X dado, né? Então a gente faz meio que um parênteses aqui, ó. Né? Faz assim, ó. Legal, percebam, né? Percebam e, né? Isso é massa. Agora
Agora, em questão da abertura e da fechadura, a gente tem os timbres. Abertura e fechadura. A, E, O. É isso aqui a gente acabou de ver, né? A fechadura aqui, ó. Né? Olha só, olha que legal como que os engenheiros são. A gente tem cadeados assim, ó. Né? Quer dizer, os engenheiros que estudaram, né? Então, olha aqui, ó. Você tem um cadeado assim. Mesma coisa aqui, ó. Né? Quando aberto, né? Você consegue. Você tem essa coisa aqui, ó, né? O parêntese. E agora, quando fechado, você tem. Agora você tem o acento circunflexo. E, O. Não O. Você vai ter o, E, O, I, U, E, O, I, U, E, O, I, U. Então, com a variação, a gente pregou agora a variação de intensidade. Percebam, não? E aí, por fim, a gente tem um exemplo do papel das cavidades bucal e nasal. Então, orais e nasais. Lembrando daquele sentido, né? Que o ar sai por aqui e sai por aqui, ó. E aí, olha só. Orais. A, E, I, O, U. E agora as nasais, a gente vai mexer com músculos aqui, ó. Porque a gente tem o tio. Olha o tio aqui, ó. O tio, ele pede esforço nasal. Então, aqui, ó. Tio pede esforço nasal. Deixa eu só ver se tá aparecendo aqui. Ah, tá. Então, tá vendo? Pede uma certa diferenciação. Então, se vocês não conseguem fazer esse esforço no tio, treinem aí, né? Vamos pegar aqui para fazer uma ilustração. Acento tio. Nem sei se é assim que escreve. É com ela. O tio é um sinal gráfico e não um acento. Ah, então ele é um sinal gráfico, desculpa. Nasal. Tio. Sinal. É um sinal gráfico. É verdade, porque acento é outra coisa, né? Ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A e O. Exemplos: an, lan, anã, fan, anciãs. Então dá um tempero, né? Tempera, faz cosquinha. Tio faz cosquinha. Então, beleza. Agora que a gente viu os exemplos, a gente tem alguns exemplos de palavras com vogais tônicas orais. Palavras tônicas orais. Só ver aqui exemplos de palavras
palavras com vogais tônicas orais. Exemplos de palavras com vogais tônicas nasais. Nasais. Vogais átonas orais. Acho que é melhor colocar as outras aqui. Exemplos de palavras com vogais átonas orais. Átonas orais e átonas nasais. Átonas nasais. Aí beleza, aí fecha aqui, ó. Bacana. Então, palavras tônicas orais e nasais. Vamos lá. Então, a gente tem a palavra tônica. Tonicidade é intensidade. Então, intensidade, palavras intensas, orais e nasais. Então, fato, fato, lar, paz, fato, né? A outra aqui, ó, através, através, pé, reto, e, né? Cre, mês, português, com i agora. Então aqui a gente está vendo os acentos normais tônicos. Vi, livro, cobrir, anzol, nós, ótimo, ótimo, ótimo. Não é ótimo, não, é ótimo. E aqui a gente tem o, né? O, avô, flor, né? Na verdade, flor, orto, não é orto, não, é orto, porque tem uma barrinha aqui, ó. Orto. Mas claro, mas quase que é como se o H fosse mudo, né? Agora com o, luz, sul e tu. Então essas são palavras, né, monossílabas que conseguem fazer uma marca, né? Uma marca de adicionar som.
né? E aí nesse som a gente administra isso aqui, ó, esses pontinhos. Agora com o acento, com a expressão nasal, né? Lembrando que nem sempre o tio vai estar presente, né? Esse elemento aqui, ó. Porém, ele vai estar implícito na formalidade da utilização do. Então vamos lá. Campo. Aqui, ó. Então o tio ele meio que fica subliminar aqui, ó. Campo, finda, linto, tempo. Então você vê aqui, ó. O que a gente está percebendo? Que são palavras acompanhadas muito de N ou M. Vamos de novo? Limpo. Sim. Tinta. Eu tô fazendo maior força para perceberem, né? Então é essa modulação de M e N. Como um motor mesmo. Olha o O, né? No sentido do O. Almôndega. Então a gente tem a sonoridade, né? Né? É baixa aqui, ó. Bom. Onda. E com o atum, né? Atum, não, é atum, tumba, profundo. Legal, né? Então isso são palavras intensas, orais, e aí essas são intensas nasais. E aí o que a gente pode pegar? A gente pode associar esse lado de forma inteligente, né? De forma caprichosa, a gente pode pegar o nasal, esse sentido nasal, e associar com o M, com o N e com o tio, né? Que é o símbolo. Então, isso de forma arquétipica. E aí, por fim, nós vamos ver vogais átonas, orais e átonas nasais. Vamos ver aqui o que fala aqui, ó. O que são átonas? Porque um ato, né? Vamos lá. Que não tem acento tônico, não são acentuadas, não tem tonacidade. Vocês viram que eu falando anteriormente estava com um tom, né? E agora a gente deve de perder isso, né? Deixa eu ver aqui. Exercício, faculdade, ocasião, ato. Partícula fundamental que compõe matéria. Então olha só onde que a gente está chegando, numa palavra sem átomo, né? Ou neutra, né? Será que é neutra? Neutra de motor? Neutra de moto? Fica a dúvida, né? Vamos lá. Mas, rosa, padeiro. Uai, realmente não tem o mas, rosa,
padeiro. Não tem muito obstáculo, né? Mas rosa. Então aqui a gente teve só 2 obstáculos, ó. Esse obstáculo aqui, ó. Rosa. Mudando a som. Padeiro. 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 Agora com E. Caráter. Caráter. Redondo. Redondo. Rezar. Cidadão. Júri. Júri. Mesmo com acento, não sofre tanta tonacidade, né? Então esse é o sentido do estudo fonético, né? Estudo fonético no emprego sistêmico desse aparelho de reprodução sonora. Seguindo em busca de seguir a estrada, né? O padrão da rima. Da rima. Né? Porque assim nos deixa mais percussivos, né? Ó, com O. Colega. Fluor. Roda. Fluor. Parece que o acento ele só tem uma contraçãozinha. Colega. Fluor. Culpado. Espátula. Lucidez. Então essas são as orais. Então quando a gente fala aqui, ó, com o lu orais, como ela não tem tonicidade, o lu aqui, ó, ele não vai sofrer o lucidez, o lu não vai aparecer. É difícil, né? Não tem aparência. Agora as nasais. Lembrando que nasais a gente tem o sinal sim do an, né? Parar, parar, parar. Então você tem meio que esse ré aqui do... É meio que um retiro, um ré do M sobre a vogal. Retiro, né, um de M sobre vogal. Amparo, antigo cantor. Apendicite, cinta, temporal. Cinta, apêndice, anui, ó, invasão, pintor, sintoma, no O, combate, convite, vontade, no cumprir, fundação, tá. Então, por que a gente fez esse trabalho todo de desescalar, né? No caso, desescalar esses sons com esse amparo de exemplo, para nos apresentar um caráter mais desinformado sobre esse respeito, sobre esse achado na educação, né? No convívio
de implantar a educação no nosso dia a dia, né? Vamos lá, vamos ver agora o que essa educação nos tem. Mesma coisa que, falar. Essa educação nos deixa sobre fluxos, né? Não, nos conseguem. A gente consegue soar com olhos de partículas, nas partículas mais limpos, sem saturações. A gente consegue apresentar não só para outros que a gente quer, deseja, mas para outros que a gente até mesmo precisa de apresentação. Tá vendo o organismo como ele se diz tende? Então isso é muito importante, né? Vão ter pessoas que a gente não quer nos apresentar a elas, mas sobre esse processo a gente acaba conseguindo entendimento, apresentação. O esconderijo da doença consegue ser visto pelo resistente, pelo detetive dessa doença, né? E aí a gente sempre sabe que nós queremos o máximo possível. Eu vou pegar essa imagem aqui. Nós queremos o máximo possível esconder a nossos defeitos. E a gente faz isso, e isso é normal. Não há problema nenhum em esconder defeitos, porque na verdade não é um defeito, né? É algo que dentro dos padrões são vistos como defeito. Aí pode ser o padrão seu ou padrão de uma sociedade, né? E então aí a gente vai escondendo. Só que às vezes tem coisas que a gente esconde e que aparecem sem nos darmos conta. E aí quando aparece, causa catástrofes. Como acidentes, como eventos, como por exemplo, vou pôr um exemplo aqui, bem novo, recente, como as chuvas que levaram o estado do Rio Grande do Sul ao alagamento. Então, né, ele não achava que era um defeito, né? Ou podia até ser, mas não era evidenciado. Mas quando foi evidenciado, apareceu e precisou de comunicação. E aí essa comunicação começou a trazer, né, apresentar soluções. E aí a solução conseguiu para esse agente, esse agente é o emissor. Esse conseguiu uma recepção adequada, recepção de adequar som. Então a ação incrível
mágico, eficiente, nobre, gostoso, esperançoso, potente, movimentador, construtor, tudo que você pensar, essa camarada aqui, ó, esses camaradas aqui, ó, entregaram para nós, para nossos movimentos. E aí esses alfabetos, né, eles são dimensionados ao plano das obediências internas, da alma de controlar. E aí a gente consegue, nessa alma, sobre o alfabeto, enxergar nosso interior, né? Então, olha que imagem bonita. É o mesmo sentido que eu estava colocando e cogitando aqui, ó, nessa informação do plano desse plano. Vai, onde que tá? Não é esse, não é esse, não é esse. Vai, também não é esse. Então só pode ser esse. Aí, ó, nesse plano aqui, ó. Mesma coisa que a gente tá falando nesse plano, que precisa de um plano para medir o equilíbrio. Então a gente tem um plano de medir equilíbrio, mediar equilíbrio. E aí o médico, ele tem ferramentas para mediar esse equilíbrio, né? Por exemplo, ele tem o termômetro, ele tem o... qual que é o nome disso aqui? Estetoscópio. Estetoscópio. É isso mesmo, estetoscópio? Deixa eu ver aqui se é. Estetoscópio. Aí, ó. Olha que legal. Tá medindo a conversa, o diálogo do coração. Estetoscópio. Ele tem a própria vida particular dele, que é ser humano e consegue olhar pro ser humano. Olha que legal. Tá vendo, ó? É assim mesmo. Que legal, né? Ó, e aí ele tem também, tipo, essas ferramentas mais indecentes, né? Que é microscópio, que enxergam esses membros aqui, ó. Então, olha só. São os investigadores dos criminosos. Então, eles sabem que os criminosos são mais invisíveis do que a gente imagina, graças a essa comunicação, o lado de despotencializar respeito em função dessas organizações que a gente está estudando, né? Que a gente está vendo nesse lado. Então é isso, pessoal. Depois tentem florescer mais essa engrenagem nas suas vidas, porque é isso que nos faz gostar de vocês e de as pessoas, né? É desses lados, né? Esses lados sensitivos que nos faz organização, incorporação. Não adianta você saber reconhecer padrões de pessoas que arrumam casa ou não, né? Não adianta você julgar as pessoas por se elas escolheram A ou se escolheram B. O que adianta e o que transforma é você saber, né,
se organizar nesse sentido, né? No sentido de se importar e de se escalar nesse empreendimento da educação que já está pronto, né? É só seguir que dá certo. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo programa. Fui!